E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruno Garrido Letras e Livros. Se você gosta dos nossos vídeos, do nosso trabalho, então dê uma ajuda para nós, dê aquela curtida, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e claro, se inscreva nos nossos canais, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, para você poder ajudar o nosso trabalho a chegar cada vez mais longe e deixar ele mais forte e mais relevante. Hoje eu quero fazer um vídeo de estreia de um quadro que eu já prometi já há algum tempo e que também acho que é importante, que é o Bruno Responde, onde eu respondo perguntas que vocês deixam para mim sobre os assuntos que são objeto aqui do canal. E eu quero estrear este quadro, eu vou fazer o mínimo de edição possível de uma forma mais natural, justamente para ver se vocês gostam da forma como ele é apresentado. Seja ele mais curto, seja ele mais longo, enfim, esse vai ser a oportunidade da gente testar esse momento que eu considero muito importante para o canal e claro, dessa relação que a gente vem construindo desde 2020, que foi quando nós de fato começamos os nossos trabalhos. Então eu vou fazer aquele modo aula básico, onde vocês vão poder acompanhar o tema deste primeiro Bruno Responde. Era sobre o vídeo dos porquês que eu fiz no primeiro semestre. Eu dei vários exemplos de como eles podem ser aplicados em quais são os usos do porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto com acento e porquê junto sem acento. E um dos inscritos, o Ronaldo Cardoso, um abraço Ronaldo, você sempre faz comentários muito legais nos nossos vídeos. Ele deixou a seguinte dúvida: caro Bruno, ótimas explicações sobre o uso dos porquês, falando sobre o vídeo. Porém, gostaria de tirar uma dúvida a respeito do exemplo que você utiliza para explicar o emprego de porquê, assim, no caso porquê junto com acento, aí dá a minutagem, e o exemplo que ele apresenta. Nunca vou saber o porquê dela ter me abandonado. Eu usei essa frase no meu vídeo sobre os porquês para explicar o caso em questão, que é no caso do porquê junto com acento. A dúvida do Ronaldo é a seguinte: nesse caso, o ela não é sujeito de infinitivo e, portanto, não poderia ocorrer a contração de preposição de mais o pronome pessoal ela. Então, a dúvida do Ronaldo é essa e é sobre isso que nós vamos falar nesse Bruno Responde, nesse primeiro Bruno Responde. Então, vamos começar dando um background sobre o que a tradição fala sobre isso. E quando eu falo de tradição, o primeiro nome que me vem à cabeça é o do professor Napoleão Mendes de Almeida, tão celebrado, mas também tão criticado pela comunidade de gramáticos e linguistas em geral. Ele diz no Dicionário de Questões Vernáculas, que é uma das suas principais obras, eu recomendo que vocês a tenham até para vocês terem essa base da tradição, como a tradição prescreve certos usos da língua. Ele utiliza dois exemplos que ele considera impossível essa contração de, no caso que o Ronaldo falou, de uma preposição com um pronome. Mas eu também vou falar sobre os casos em que ocorre a contração entre pronome e entre preposição e artigo. Então, ele considera impossível a contração entre uma preposição e um artigo, bem como entre uma preposição e um pronome. E ele dá dois exemplos. No caso, é hora de estar pronto o almoço e havemos de aquele homem prender. Ele coloca como princípio geral, professor Napoleão, que o sujeito não pode depender de nenhum termo da oração. E além disso, o sujeito poderá ter outros complementos, mas ele não pode ser complemento. O que quer dizer essa dependência? Na hora que eu vou fazer essa explicação, vou deixar mais visível quando eu vou destacar essas contrações. E uma observação importante que ajuda a entender. É a hora de estar pronto ao almoço, não está na ordem direta, ele está invertido. Se eu fizer o ajuste para a forma direta, para a ordem direta, ficaria é hora de o almoço estar pronto ou é hora do almoço estar pronto.
Então, qual que é o jeito correto nas palavras do professor Napoleão? É hora do almoço estar pronto ou é hora do almoço estar pronto? É hora, no caso, quando eu faço a contração da preposição com o artigo ou quando eu não faço essa contração, em cada um está separado? A segunda forma, a hora do almoço estar pronto, ela é mais coloquial, ela é bem mais usada e bem mais fluente. Mas o que acontece? Quando eu faço a contração, eu acabo criando uma relação de dependência do sujeito, que no caso seria almoço, com o que vem antes, que seria essa expressão é hora ou é hora de. E se eu for levar em conta o que o professor Napoleão disse, não pode haver essa dependência entre o sujeito e outro termo de oração. Você pode ter outros termos associados a ele, como é o caso do artigo o, que é um determinante, é um adjunto adnominal. Mas ele próprio não pode ser associado a nada, ele não pode ser um termo de dependência. E o que acontece? Quando eu faço a contração, como acontece quando eu utilizo é hora do almoço estar pronto, eu crio uma relação de subordinação entre o sujeito e o substantivo hora. E essa dependência viola a tradição segundo o professor Napoleão Mendes Almeida. Então, quando eu faço a opção por é hora de o almoço estar pronto, então eu separo a preposição do artigo, ainda que seja uma forma menos usual, ela não cria essa relação de dependência e, portanto, ela está em conformidade, ela está adequada à norma culta. Então, pela prescrição do professor Napoleão, a contração de preposição e artigo não é possível. Nesse caso, eu preciso mantê-los separados. Além disso, a preposição não deve se contrair com nenhum elemento do sujeito do infinitivo, que no caso em tela seria o artigo o, pois essa preposição rege o infinitivo e não o sujeito. Com a contração, como faço é hora do almoço estar pronto, é como se essa preposição regesse o infinitivo e não o sujeito. Então você cria uma confusão estrutural, sim, partindo dessa lógica que não é admissível, porque o normal violaria a regra da não dependência do sujeito a outros termos. E outra coisa, o artigo é termo dependente do sujeito e não do verbo. Então, o almoço, então esse o, ele está relacionado ao substantivo, ao almoço, e não ao verbo. Então, quando eu faço a contração, segundo essa lógica do professor Napoleão, eu crio uma confusão entre essas relações. Então, afinal de contas, eu crio, o do está relacionado ao verbo, está relacionado ao sujeito. Então, você cria uma relação confusa e inadequada e que afeta a estrutura sintática da frase e também, como consequência, tem o seu sentido. Portanto, para o professor Napoleão, essa combinação, na verdade, essa combinação tem diferença, mas então a contração de preposição com artigo, nesse caso que eu apresentei, ela não é válida, pelos motivos que a gente vem explicando até então. Porque uma coisa é vinculada ao sujeito, outra coisa é vinculada ao verbo. Então, vou trazer agora um outro exemplo, nesse caso utilizando um pronome demonstrativo. Havemos daquele homem prender ou havemos de aquele homem prender? Se eu fizer o mesmo processo, que é colocar esse período na ordem direta, até acho que vai ficar mais claro o que o professor está querendo dizer, ficaria havemos de prender aquele homem. Então você percebe que a estrutura da frase ela já dá alguns indicativos de que por essa compreensão a contração entre preposição e nesse caso o pronome demonstrativo ela não é possível, ela não é
admissível até por uma questão de estrutura sintática. Você acaba gerando uma confusão entre as estruturas. Vamos falar um pouco melhor sobre isso, porque se entre a preposição e o infinitivo, no caso, entre o de e o prender houver, estiver o objeto desse mesmo infinitivo, a preposição não pode ser objeto de contração, que no caso, é o aquele homem, ou o aquele, vamos utilizar mais no pronome. Então, como há entre a preposição e o infinitivo o sujeito, aquele homem, então esse seria um caso em que a contração não pode acontecer. Então, para tirar a dúvida, nós podemos simplesmente usar a ordem direta, como nós fizemos, para, do ponto de vista estrutural, ver como ela seria inconveniente. Então, havemos daquele homem prender, pelas nossas explicações, segundo o professor Napoleão, ela não é admissível por conta dessa relação estrutural indevida que acaba se criando, já que eu crio uma dependência dos termos do sujeito a um termo que não é próprio, porque a preposição estaria associada ao verbo, cria uma relação com o verbo e não com o sujeito. O que tem relação com o sujeito é o seu pronome demonstrativo, que é aquele. Então, havemos de aquele homem prender seria a forma respaldada pela tradição, enquanto havemos daquele homem prender não se ajusta a essas regras. Então, acho que com isso nós podemos dizer que, então, que pela tradição aquele exemplo que eu dei ele estaria inadequado, porque eu não poderia juntar de com ela para poder fazer a contração, porque cria essa relação inconveniente que o professor Napoleão tanto fala. Mas isso não é uma explicação unânime. A tradição, ainda mais um professor Napoleão que é um representante bem estrito da aplicação da tradição à língua portuguesa, da norma culta, e por isso ele é muito criticado por teóricos contemporâneos. Outros intelectuais já não têm essa postura taxativa. E nós vamos começar falando com um outro representante que também seria mais alinhado à gramática tradicional, só que já traz contribuições de linguistas, de outras abordagens teóricas que fundamentam e dão outros ares às suas explicações, que é um dos mais notórios, o professor Celso Cunha. E ele resume essa discussão que nós começamos dizendo exatamente o que a tradição diz. É de norma, porém, não haver a contração quando o pronome é sujeito, ou melhor dizendo, quando as preposições de e em se relacionam com o infinitivo e não com o pronome, como é o caso dos exemplos que eu utilizei. Então, as preposições de e em, que no caso do exemplo que eu trouxe, a preposição de está relacionado com um infinitivo, que é o infinitivo T, não cabe contração com um pronome ou um artigo. No primeiro exemplo, tanto a preposição de quanto o pronome ela estão relacionados ao infinitivo ter. Logo, não se poderia contraí-los por se tratar de um desrespeito ou inobservância ao princípio de não dependência do sujeito, tão dito pelo professor Napoleão. A combinação dela cria uma dependência desse termo com o infinitivo. E no segundo exemplo, essa relação não é criada, porque você mantém a integridade dos dois termos e as relações morfossintáticas também estão mantidas. Então, pela tradição, o segundo exemplo, nunca vou saber o porquê de ela ter me abandonado, é o mais adequado. Mas, como eu falei, a tradição diz isso, mas intelectuais, inclusive o próprio Cunha, já trazem outras explicações, outros caminhos de como a gente pode responder essa pergunta. Quando a preposição que antecede o artigo está relacionada com o verbo e não com o substantivo que o artigo introduz, é aconselhável que os dois elementos fiquem separados. Embora não faltem exemplos de sua aglutinação, que é quando no caso D mais O, D mais A,
e dá o dá ou do, na prática dos melhores escritores. Como que acontece nesse trecho aqui. Estou me esforçando, senhor juiz, por considerar o jeito de especial de o garoto falar ou do garoto falar. Então, autores da literatura em língua portuguesa já trazem essa possibilidade de admitir a contração nesses casos assim que a tradição diz que é inadequada. Então, você já vê que a própria literatura começa a erodir essa norma, assim, esse fundamento que é tão empedernido, tão taxativo. Os próprios escritores já começam, e como em várias situações ao longo da história, eles começam a flexibilizar essa norma. Porque, segundo a tradição, não se contrai preposição e pronome, ou preposição e artigo, se essa preposição estiver associada ao verbo, como já dissemos até então. Mas o próprio professor Celso Cunha frisa que esse fenômeno é algo que ocorre na língua e que se manifesta inclusive nos textos literários de escritores de referência. Então, o que acontece? A norma prescreve uma coisa, mas a realidade linguística já mostra um caminho diferente. É mais uma vez aquela dissociação que eu já disse em outros vídeos, principalmente na nossa série A Gramática Língua de Eulália, da dissociação que muitas vezes pode se constatar entre a tradição, a gramática normativa e a chamada língua de verdade, a língua real, a língua como ela é falada, como ela é usada na prática. Então, nós podemos dizer que ainda que ela não seja recomendada, essa contração, esse fenômeno de contrair preposição com pronome, preposição com artigo nos casos que a gente vem falando, embora a tradição não recomende isso, a língua de verdade, a língua em seu uso, dá vários exemplos disso ser utilizado. Então nós vemos de um lado a tradição, de um lado o uso regular da língua. E nós vamos ver isso melhor com os próximos teóricos que ainda vão ser muito mais contundentes nas suas explicações, que acabam endossando a flexibilização dessa regra, ou seja, de considerar possível, até mesmo correto, o uso dessa aglutinação. E o próximo que nós vamos dizer, um outro representante de uma língua mais tradicional, mas que também já percebeu esse movimento que se criou a partir do uso corrente da língua portuguesa, é o professor Adriano da Gama Cury, que fala o seguinte, na sua obra para falar e escrever melhor português, que acho que é a sua obra mais conhecida, diz o seguinte: o último caso de regência é o da preposição que, embora se prenda a um verbo no infinitivo, distante dela, se contrai na corrente fala, com o artigo que antecede o substantivo sujeito, ou com o pronome sujeito, como nos exemplos, por exemplo, na hora da onça beber água, deu-me com o cotovelo, do Graciliano Ramos. Encontrava-me em Roma em 1942, antes do Brasil entrar em guerra, Gilberto Amado. Chegou a vez dele contar-me a sua vida, Gilberto de Alencar. Todos os escritores. O mais conhecido é Graciliano Ramos, um dos nossos grandes nomes. Também se pode separar na escrita a preposição antes do Brasil entrar na guerra ou chegou a vez de ele contar. Então nós podemos ver que vários escritores contraíram preposição com artigo, ou preposição, ou vamos dizer posteriormente, preposição com pronome. Como no caso que foi o Gilberto de Alencar, que utilizou, chegou a vez dele, não chegou a vez de ele. Apesar de você poder utilizar essa forma, a segunda forma, que é a forma com a contração, ela é admitida. Tanto é que os próprios exemplos já mostram como essa regra, esse princípio, ele já não é mais algo rígido. Você percebe que essa contração entre preposição e pronome, preposição e artigo é um fenômeno na fala. Ela não é apenas uma manifestação escrita. A manifestação escrita apenas reproduz, ela apenas repercute aquilo que já acontece na língua falada, na língua corrente. Então, você tem
a vida prática, você tem a língua sendo falada, e os vários fenômenos que acontecem deles, um deles é esse que a gente está falando, e a própria literatura respaldando isso. Então você vê que a literatura acaba chancelando o que a língua já manifesta, e que a tradição não contempla, até por motivos que a gente pode explicar posteriormente, que a gente já falou isso, como a questão da unidade linguística, de você ter parâmetros, você ter balizas claras, mas a língua, pela sua história de transformações constantes, acaba alterando a dinâmica de como essa língua funciona e permite várias inovações, e uma delas é essa contração entre preposição e artigo, preposição e pronome, nos casos que a gente vem falando desde o início do vídeo. Mais um grande representante, no caso o professor Celso Luft, que já tem uma postura mais linguista, então já tem uma influência de outras teorias linguísticas, já é mais contemporâneo, e ele já tem uma definição bem diferente, ainda que em relação à tradição um pouco mais a favor do fenômeno que nós estamos falando, do que até os outros autores dos quais falamos. Na língua culta escrita, aconselha-se a não unir a preposição com o pronome sujeito nem com os determinativos, com o pronome adjetivo do sujeito. Então, reitera que a tradição prescreve isso, que essa união não é admitida na norma culta. No caso, a preposição ou locução prepositiva não rege o pronome ou locução substantiva, mas a oração infinitiva. E aqui tem os exemplos. Antes de a professora chegar, antes de ela vir. E quando você contrai, você acaba criando uma relação sintática inadequada. Quando você faz antes dela vir, antes da professora chegar. Mas isso é uma regra optativa, preferencial na redação cerimoniosa, formal, na linguagem policial, artificial. Então, o professor Celso Luft é bem categórico. Isso é uma opção. Você fazer essa obediência, esse princípio que a gente vem falando agora de você não unir preposição com pronome e preposição com artigo. É uma opção e não uma determinação. E que isso, na verdade, não é simplesmente uma questão de gramática. É uma questão de fonética. Então, não é estrutura, mas de som, de articulação sonora. Por quê? Porque é natural você elidir a vogal, ou seja, você suprimir a vogal da preposição. Pode-se representar esse fato fonético na escrita. Antes da professora chegar, antes dela vir, hora da onça beber água, depois do sino tocar, o fato daquele homem reclamar. Porque essa é a forma preferida das pessoas, porque ela é mais natural, mais espontânea, mais simples, mais prática. Então a gente se depara com um fenômeno que, no entender do Celso Luft, mas não apenas dele, de não ser uma questão de estrutura sintática, das estruturas da frase, mas sim uma questão fonética e estilística. Então envolve uma escolha que é mais fácil de ser pronunciada, que é mais fácil de ser falada e que também é uma preferência pessoal. Então é um jeito próprio de se dizer. Por isso que entra na questão de ser estilística. E mesmo nos escritores mais apurados na linguagem, você já mostra, você documenta essas junções. Então mesmo autores que são muito versados na língua portuguesa já utilizam em várias ocasiões esse fenômeno, o que explica o fato de que ela não é uma questão estrutural, mas assim, sobretudo estilística e também fonética. Ainda o professor Celso Luft, ele frisa que a tradição não recomenda essa união entre preposições e locuções prepositivas e pronomes sujeitos e seus respectivos determinantes, especialmente nos textos formais, nos textos cerimoniosos, nos textos oficiais. Entretanto, ele deixa claro que é uma regra optativa, que assim, cabe ao usuário adotar ou não, vai depender dos seus interesses, dos seus conhecimentos, enfim.
Então, ela é considerada como uma preferência e não uma obrigação. Então, nos contextos formais, escritos, solenes, essa separação, assim, a obediência, a tradição, ela é recomendada, mas não quer dizer que ela é a única opção possível. Ela é uma opção. Cabe ao usuário escolher no momento, ocasião de usá-la ou não. E, além disso, como bem frisa, ele é um fenômeno fonético. A contração entre termos preposicionais e elementos do discurso decorre de um comportamento da língua quando posta em execução, que é a elisão. Então, a vogal da preposição ela é engolida nesse processo. Então, tudo isso não é um erro e nem uma característica estrutural, mas é uma reprodução do comportamento da língua quando ela é utilizada e que é manifesta da escrita, e que esse comportamento ele é natural, ele é espontâneo. Então, por isso, quando os escritores recorrem a isso, é justamente para transmitir essa naturalidade, para os diálogos ficarem convincentes, verossímeis, e não algo artificial e que pode acabar gerar estranhamento no leitor. Porque as pessoas não falam de um jeito artificial. Então, você tem a tendência é optar por formas mais naturais, mais compatíveis com o que se fala no dia a dia, na língua em uso, como se vê na realidade. Então o professor Luft, com essa explicação, traz à bala esse aspecto também estilístico. E falando em estilística, pegando esse gancho, nós vamos trazer outro tradicional, mas que também já se atentou a esses aspectos do uso, que é o professor Domingos Pascoal Segalo, que diz que na linguagem culta formal, sobretudo na modalidade escrita, recomenda-se não contrair a preposição de com ele, quando esse pronome é sujeito de oração infinitiva, como é o caso que nós estamos vendo até então. Entretanto, ele destaca que muitos gramáticos aceitam essa contração porque ela é mais eufônica, então ela soa melhor, e porque ela registra um fenômeno real que acontece na língua. Ignorar essa ocorrência, então esse é o problema. O problema não é você levar em consideração um fenômeno linguístico, mesmo que ele contraria a tradição, mas é você ignorá-lo. E você ignorar, você justamente cria artificialismos. Então, a crítica do professor Segalo é justamente para aqueles que se recusam a considerar essa opção de contração, de preposição com pronome e artigo, nos casos que a gente vem falando. Então, os que impugnam as contrações, aqueles que não aceitam essas contrações, no caso em apreço, invocam o princípio gramatical de que o sujeito não deve ser regido de preposição. É uma alegação equivocada, pois a contração não infringe esse princípio. Na frase supracitada de Alexandre Herculano, antes do caso suceder, por exemplo, a preposição de não rege o sujeito caso, mas o verbo suceder, antes de suceder o caso, ainda que contraída com o artigo o. Então, nesse caso, então explica o caso em questão. Não houve uma alteração sintática ou regencial, mas apenas uma alteração de ordem fonética, em benefício da eufonia. Então, não é um caso de gerar estranhamento, não gerar uma confusão sintática. É uma escolha que foi feita pelo autor, pelo Alexandre Herculano, que soou mais natural, soou mais agradável, soou mais impactante em relação a utilizar a forma prescrita pela tradição. Então é uma questão de escolha também e de som, e isso é muito prezado pela literatura, que é uma forma de arte. Então, fazendo um amarrado de tudo que foi falado até então, e já caminhando para o final, como se vê, tanto Luft quanto Segalo respaldam o uso da contração preposição mais artigo ou pronome com base numa alteração fonética decorrente da utilização linguística e que isso confere praticidade e dinamismo. E que essa alteração se traduz também em efeitos de sentido em um modo próprio de expressão da língua, que é matéria da estilística. E agora nós vamos terminar com outro autor, um dos nossos grandes autores, nossos grandes gramáticos, que é o professor Evanildo Bechara, que ele já aceita essa forma, ele já considera correta
Então ele já é taxativo de uma outra perspectiva, sendo taxativo não pela impugnação dessa contração, mas sim pela aceitação. Então, segundo o professor Bechara, a antecipação do sujeito ao verbo nas orações reduzidas de infinitivo preposicionado possibilita a combinação da preposição com o sujeito ou um adjunto do sujeito. Então, dessa forma, o período já era tempo de saírem os alunos de férias pode ser modificado para já era tempo de os alunos saírem de férias e, diante disso, abre-se caminho para que surja a combinação já era tempo dos alunos saírem de férias. Então você já cria condições para isso, porque você já cria essa proximidade do de com o os e por questões fonéticas, de praticidade, de economia, enfim, é mais fácil você juntar os dois termos. E assim fica, já era tempo dos alunos saírem de férias. Destaca-se aqui a combinação entre preposição e núcleo do sujeito, tal como acontece nos casos é tempo dele sair e é tempo dele sair. Então, tudo isso, na perspectiva do professor Bechara, é compreensível, admissível, é natural, é explicável, não é nenhum absurdo. E, novamente, há uma crítica justamente a quem se recusa a observar, a levar em conta esse fenômeno. Então, da mesma forma como o professor Segala fez essas críticas, o professor Bechara também vai fazer. Não se trata aqui, entretanto, de regência preposicional do sujeito, mas do contato de duas palavras que, por hábito e por eufonia, costumam ser incorporadas na pronúncia. Se tais combinações parecem contrariar a lógica da gramática, cumpre observar que não repugnam a tradição do idioma com o testemunho de seus melhores escritores antigos e modernos. O que a lição dos fatos nos permite ensinar é que ambas as construções são corretas, segundo nos atestam as seguintes passagens que não se podem dar como errôneas ou descuidos de revisão. Então eles já são corretas. Então tanto escrever de um jeito como de outro é válido, é correto. Logo, Bechara, tal como Cunha e Luft, reconhece que a combinação entre preposição e núcleo do sujeito é consequência natural da utilização da língua e que ocorre por fins de praticidade, de eufonia ou simplesmente de estilo. E por isso, essa construção seria correta. Então, tanto faz separar como juntar. Então, as duas estão no mesmo nível. Então, é isso que o professor Bechara e também, por consequência, o professor Celso Cunha e o professor Celso Luft também fazem e também chancelam essa combinação. Então, caminhando para uma resposta objetiva à pergunta do Ronaldo, então, pode ou não pode? É correto ou não é correto essa combinação? Então, se a gente levar em consideração a tradição, que é a visão do professor Napoleão Mendes de Almeida, não é recomendável contrair a preposição de e o artigo ela, como em nunca vou saber o porquê dela ter me abandonado. Então, para a tradição, essa forma não é admissível, porque não pode haver contração entre preposição e pronome sujeito, bem como entre qualquer termo associado a um sujeito. Por outro lado, por razões fonológicas, estilísticas, práticas, decorrentes do uso natural da língua portuguesa, essa construção, essa contração de com ela é reconhecida e mesmo aceita por diversos gramáticos, como Adriano da Gama Cury, Celso Luft, Domingos Pascoal Segala e Evanildo Bechara, assim como é utilizado por vários escritores, entre eles Alexandre Herculano e Graciliano Ramos. E, novamente, eu agradeço ao Ronaldo pela sua pergunta e espero que tenha respondido e a contento, e que vocês também se interessarem, se vocês tiverem outras dúvidas, não deixem de mandá-las pelos comentários nos próprios vídeos ou pela comunidade, que agora nós temos uma comunidade onde vocês podem interagir comigo, a gente pode coletar essas dúvidas para os próximos vídeos. Espero que tenha ficado claro para vocês e espero que vocês tenham gostado desse formato. Beleza, gente? Vamos voltar aqui pro modo de
encerramento, que é justamente para agradecer vocês por darem bastante material para a gente poder fazer esse vídeo. Eu agradeço ao Ronaldo e a todos aqueles que mandaram perguntas. Eu tenho mais alguns vídeos para gravar nesse formato. E se vocês gostaram do Bruno Responde, querem que eu continue esse quadro, então deixe seus comentários, me mandem tanto pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, vocês mandem as suas dúvidas. E também se vocês gostaram desse formato ou se tem outras sugestões. E já que nós estamos encerrando o vídeo, então fica aquele ritual básico. Se você gosta do nosso trabalho, então você já curta, já deixe seu like, porque assim você ajuda o nosso trabalho a ele ganhar mais relevância. E também não deixe de fazer seus comentários, de compartilhar seu vídeo com seus amigos e, obviamente, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque assim que chegar vídeos novos, você vai ficar sabendo. E espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!